como nós falamos de cuidado e a gente ama falar aqui dessas bandeiras aí que são levantadas, principalmente no que toca o cuidado da saúde, aquilo que alcança a nossa população, você sabe que Minas Gerais contará com um hospital de caridade e será construído aqui em Pedro Leopoldo, bem pertinho da gente aqui, gente. Olha aí quem está aqui, né, para nos dar aí todos os detalhes. Já estou curiosa. É o cirurgião geral, doutor Fernando Neto. Muito bom dia. Bom dia, doutor Seja Fernando. muito bem-vindo. Bom dia, Serginho. Na paz? Que bom tê-lo aqui. Uma honra. O senhor está na área VIP, doutor Fernando. Tô ficando freguês, né? Já, Assíduo. é sócio já aqui, Viu? nosso aqui, ó. Que honra Já tê-lo tenho uma aqui. pequena intimidade com a Carol. Com o Serginho também. também, O Serginho já O senhor também. aceita água, suco? Eu me servi do café aqui. Isso. E nós vamos conversando, eu vou mesmo. E vai Fica à beliscando vontade, só ali, tá né, em Muito doutor? bonita a casa. mesa, muito bem servida. Porque mesa faz todo. O senhor, como médico, essa questão da mesa, de olhar no olho, de falar, isso é muito saudável, não é, doutor? Você me remeteu à dona Felisbina Castilho, a minha avó, já falecida, Sim. mas que viveu 96 anos e nos Nossa. educou lá em Poços de Caldas. Olha, Ela simplesmente dizia o seguinte: a educação de uma pessoa você conhece na mesa e no jogo. uau. Ó, Eu cresci a vovó com Fel- essa, verdade. com essa Como frase. é? Dona Felisbina, Dona Felisbina, a vovó filhinha. Vovó filhinha A aí com vovó a sua filhinha. sabedoria. Gostei dessa, gostei 96 dessa. anos, hein? Que Ela viveu 96 anos. Uau. A educação de uma pessoa verdade. você conhece na mesa e no jogo. O jogo revela, né? Quem é, o que sai da boca, as palavras, como é que funciona, enfim. Quem é quem, né? É verdade. É isso aí. Doutor Fernando, Olha, quando fala Hospital da Caridade, eles pensam assim, é de graça? Não, eu tenho que pagar? Não, não é nada disso. O Hospital da Caridade, simplesmente porque ele é feito com amor. Ele vai ser construído, ele vai se instituir e ele vai funcionar com amor. Com amor. Amor pelas pessoas, amor pela profissão, Isso cura. amor pelos relacionamentos. Eu não tenho a menor dúvida, Carol. Amor pelos relacionamentos. Agora, Por doutor- isso ele é da caridade. Sim. Mas não é porque é de graça e ninguém Entendi. paga nada. Entendi. agora quando a gente É a ouve essência, o senhor gente. falar isso, um médico, cirurgião, todo mundo conhece, falar doutor Fernando, todo mundo conhece até, Obrigado. porque já foi prefeito em Lagoa Santa. Sim. Não é isso? Então todo mundo sabe. Ouvir isso, assim, fica meio distante até às vezes quando a gente pensa assim, tem muito médico que não vai pensar isso, não é assim, é tão frio, é tão ali aquela pedra de gelo, mas é exatamente esse que é o diferencial, né? Para o médico, ou para qualquer profissional, mas principalmente para o médico, o dinheiro não pode ser causa de nada. O dinheiro tem que ser consequência de um bom trabalho. Ele tem que ser consequência. Então, o médico que determina um honorário, porque ele tem uma prestação do carro bacana que ele acha que ele tem direito a ter, não é um bom médico. Desculpa eu colocar isso, Porque mas passa a ser falo com o coração. O combustível ali do... E falo com experiência de quase 40 anos de profissão. Uau. Né? Eu agradeço me citar como ex-prefeito, mas eu prefiro Ficar ser com- lembrado como cirurgião do João 23. Isso. Em que eu aposentei esse ano lá depois de 35 anos. Então essa experiência é que eu trago nesse projeto de construir o hospital. Então o dinheiro não pode ser Sim. causa das coisas, ele tem que ser consequência. E volto a dizer, nada, mesmo aquele que trabalha para o SUS, que atende no hospital público, nada é de graça. O SUS paga, Sim. paga pouquinho, mas paga. Alguém paga a conta, Né? né? E tem quem pague isso aí. E o mundo hoje, gente, tudo é a minha impressão Sim. com essa experiência que eu adquiri. O mundo hoje, a moda hoje não é prêt-à-porter. Quer dizer, um costureiro caro que vai fazer um vestido para uma pessoa, para a rainha, e que vai pagar milhões. Não, a moda hoje é você fazer uma coisa bonita aos olhos, que agrade a pessoa e que possa fazer para mais gente. Várias pessoas. Para mais pessoas. Então, e aí você pode ficar mais barato, agrada todo mundo e inclui as pessoas na moda. Sim. Então, na saúde pública é a mesma coisa. A medicina está cara.
a medicina ficou cara pelo avanço da tecnologia, pelo avanço dos medicamentos, pela complexidade dos procedimentos, pela formação dos médicos, técnica e humana. E não é todo cidadã brasileira que pode pagar essa medicina que hoje é cara. Mas está na Constituição que o Estado vai pagar isso por ela. Então, o Estado não paga muito, mas paga o justo. Se você trabalha muito, porque nós estamos falando de centenas de milhões de pessoas que não têm acesso a uma medicina privada, depende da medicina pública. Então, se você trabalha muito, você ganha muito. Mas é consequência do seu trabalho, não é causa. Nunca é causa. Né? E para nascer esse hospital, isso era um sonho que o senhor já tinha? Conta pra gente como Carol, que foi esse nome. Não era sonho não, sabe? Era uma visão da realidade. Nós estamos fazendo história aqui. Sim. Isso é uma visão da realidade. Eu fui para Lagoa Santa para morar e educar as minhas filhas numa casa, que eu pudesse dormir com a janela aberta e ter cachorro no quintal. E me envolvi com a saúde pública local. E fui prefeito porque era médico, não porque era político. Fui prefeito porque era médico. Então as pessoas tinham uma expectativa no meu agir como médico. Mas, sem me delongar, a política é uma coisa e a prestação de serviço público é outra. Sim. O mundo dos políticos é uma coisa. Sim. A prestação de serviço público é outra. Então, esse período que eu me envolvi na política local, e como prefeito eu tive uma visão da região, eu percebi que a região é muito carente de equipamentos para o exercício da saúde pública, o oferecimento de saúde Dessa pública. boa medicina que o senhor falou agora. Da boa medicina. Então, a saúde pública desenvolveu bem na região. Mas, se a pessoa tiver um infarto no final de semana, o pronto atendimento local das pequenas cidades, da metropolitana, vai receber esse paciente, vai fazer o diagnóstico, tira a dor, mas ele precisa fazer um cateterismo para saber se ele vai botar um stent, se ele vai fazer uma cirurgia de coronário, ou não precisa de nenhuma das duas e vai ficar no CTI 2 semanas. Para estabilizar. Aí não tem esse equipamento nas cidades. Sim. O que o sistema determina? Manda. Coloca ele na central de leitos, quando tiver um leito em Belo Horizonte vai chamar. Serginho e Carol, não chama. E não é por má vontade. Não tem os leitos na capital. Sim. Com muita dificuldade, os leitos da capital, estou falando do sistema público do SUS, dá conta dos cidadãos de Belo Horizonte. Até porque o senhor está falando aí, citando aí a área de conhecimento do senhor, que é essa área do vetor norte ali, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, e vai para ali. Sem olhar o lado de cá, Ibirité, Betim, o pessoal que está... Que Contagem, Betim ainda tem equipamento, mas o vetor norte não tem. Não tem. E aí, ou as pessoas evoluem mal, falecem esperando aquela vaga, ou o que eu acho mais perverso, as pessoas acabam Tem duas coisas que é uma cláusula pétrea na Constituição, né? Sim. Todo mundo tem direito à liberdade e a patrimônio. Então, às vezes, as pessoas se veem obrigadas a desfazer de patrimônios para comprar o serviço privado, porque o serviço público é insuficiente. Não é uma crítica ao privado. O privado é o privado, ele quer lucrar. Está no Mas papel dele. é uma coisa perversa, porque a Constituição determina que o cidadão tem esse direito. Então, por que por que não construir esse equipamento? Sim. Se for esperar do serviço público, Sim. gente, todo mundo sabe a situação que está Entendi. o Estado, o governo, o país. Os municípios. Então, infelizmente, hoje, não tem dinheiro para o Estado construir um equipamento público. Não tem. Governos anteriores, no Estado de Minas, até iniciaram algumas obras de hospitais regionais, mas hoje o governo atual quer passar para frente. Reúne um grupo de médicos aí, se vocês quiserem, eu já dou um pouquinho que eu construí, acaba de construir aí e toca o serviço. Toca o barco. O Estado não vai construir o hospital. A proposta do Estado é comprar o serviço. Voltamos ao início.
Não é nada de graça, ele paga bem. Principalmente quando é alta complexidade. Esses procedimentos que eu falei aqui, citei o exemplo da doença coronariana. Mas alguém tem que construir o hospital, porque tem gente, tem demanda, mas falta o equipamento, falta o serviço. A iniciativa privada vai construir? Eu acho difícil, porque o investimento é alto e ela tem que visar lucro, né? Então, dificilmente a iniciativa privada, se ela vai construir, é para o que tem um convênio, para o que cliente já vem particular. dentro das próprias redes, né? Isso ela faz um estudo Sim. na região e tal. Mas o que precisa é um equipamento privado, mas que atenda o público também. E que atenda o público não é naquela demanda simples. Com todo respeito, as pessoas que têm AVC, que são obrigadas a ficar numa cama, que precisam de cuidados intensivos, de higiene pessoal, de alimentação, de medicamentos. Construir um hospital para essas internações de longa permanência, isso é caro e o hospital não se sustenta. Agora, a cirurgia cardíaca, uma cirurgia de alta complexidade, a robótica, por que o cidadão não pode ter acesso a essas coisas? A esse avanço da medicina? Sim. Então, por que nós estamos fazendo história aqui? Por que eu agradeço esse espaço que vocês estão me dando? Não sou eu que penso assim. O momento é disso. Por que não reunir os fraternos, os amigos, os empresários que construíram o seu patrimônio também ali no grãozinho por grãozinho? Porque o hospital vai servir a todo mundo. Por que não juntar? Porque de grão em grão a gente consegue aferir recursos e levantar o hospital. O pessoal de casa, só entender, doutor Fernando, coloca assim para a gente, em termos assim, de números, o que representará ali para a região, especialmente ali, esse cuidado aí, qual o número de pessoas serão atendidas aí, ou podem ser atendidas nesse hospital aí por dia? Se você fizer uma conta simples, aferindo dados, aqui de Santa Luzia até Conceição do Mato Dentro, hoje tem 1 milhão de pessoas. E em torno de 10 anos vão ter aí 2 milhões. Que um projeto dessa magnitude, a gente tem que olhar lá na frente também, né? Sim. Então, e aí tem os seus AVCs, os seus idosos com a fratura de fêmur, os renais crônicos. A medicina hoje, ela prolonga muito a vida das pessoas. Sim. Não estamos prometendo aqui a vida eterna, que essa é a do espírito. Essa é que a gente e tem que Deus. A gente também quer que o hospital entenda isso e ajude as pessoas a entenderem que a vida eterna é a vida do espírito. Mas a gente pode dar um conforto para essas pessoas. Claro. Sim. Mas antes, nós podemos prolongar a vida das pessoas com todos esses recursos que a medicina hoje dispõe às pessoas. Que tem um custo, volto a dizer, para muitos que não conseguem pagar, mas o Estado pode pagar. Ou uma instituição filantrópica que tem um espírito público pode custear. Então, 2 milhões de pessoas daqui a 10 anos, com todas as suas doenças. Então, nós projetamos em um hospital de 350 leitos, para atender 40 pessoas por hora, com 100 leitos de terapia intensiva. Hoje a gente tem uma ausência de 400 leitos de UTI na região metropolitana, com 16 salas de cirurgia, com sala de robótica, com leitos de UTI neonatal, com leitos para gravidez de alto risco, as de alto risco, porque demandam complexidade de equipamentos, profissionais gabaritados, bem preparados, insumos e um serviço em que ele funcione assim, de certa forma, com profissionalismo e tudo muito bem programadinho. Só te dar um exemplo. Recentemente, uma reportagem de televisão mostrou que o Albert Einstein, em São Paulo, quando chega lá no pronto-socorro, um senhor com uma dor cardíaca, afere a pressão, tudo isso fica registrado no equipamento. Afere a pressão está baixa, as enzimas deram altas, ele vai ter que internar para saber se infartou e o grau da doença coronariana. Essa informação chega numa central dentro do hospital que informa para o médico.
esse seu paciente vai internar, você tem 10 minutos para internar ele, eu já estou reservando o leito aqui no apartamento, ele vai fazer hemodinâmica, pode ir para cirurgia, entendeu? Sensacional. Uau. O hospital não vai cobrar 200 mil, Sim. vai cobrar o justo. E ele tem que ser rápido essa dinâmica, porque pode chegar um outro aí também precisando da mesma assistência. Sim. Então, no fundo, a nossa ideia, que é minha e de várias pessoas, é essa. Porque as pessoas não podem ter acesso a esse tipo de medicina. Sim. Porque o empresariado, o capital privado, não pode investir num hospital dessa magnitude. E a gente fala que é em Pedro Leopoldo, porque é no município, no território do município de Pedro Leopoldo. Mas ele é do lado do aeroporto. Ótimo. Então, a logística... Muito bom. Se todo mundo chega no aeroporto para pegar um avião e fazer a sua viagem de trabalho, de negócios, ou rever os parentes, vai chegar no Hospital da Caridade. É isso aí. Então, a demanda... E aí o polo comercial que tem ali, aqueles empresários todos, para eles, Sérgio, facinho. eu vou te dar um outro exemplo muito mais concreto, que faz as pessoas entenderem o que pode acontecer ali. Você lembra o que era 6 pistas há 30 anos atrás, lá em Nova Lima? Não. Eu ia correr. Era a época que eu corria. Eu ia correr, porque era ar puro, espaço, mas não tinha nada. Qual a primeira obra que teve naquela região? O Hospital Biocor. E a partir dele, aconteceu aquilo que a gente vê lá hoje. Sensacional. Então, o Hospital da Caridade é uma âncora para todo o desenvolvimento no entorno do aeroporto. Que, infelizmente, havia uma proposta dos governos anteriores de criar a aerotrópole. Os governos ficaram insuficientes e abandonaram o próprio projeto. Mas o empresariado, com jeitinho, lá vai desenvolver na região. Sim. Eu acho que o hospital é uma grande âncora para trazer esse desenvolvimento muito mais rápido. Uau. Sensacional. Só vai ter que voltar mais vezes aqui para falar mais. Quando vocês quiserem. Uma honra a gente poder começar uma segunda-feira e pela manhã com tão boas notícias, ideias e que sai do papel. Isso faz toda a diferença, sendo assertivo e fazendo a diferença. Vai sair hoje, está bem encaminhado. Acho que ainda em novembro nós chegamos até o governador. A gente não quer o recurso, a gente quer o apoio. Amém. Porque ter o apoio faz diferença. E eu volto a agradecer a vocês, porque o que a gente quer? Que mais pessoas saibam disso. Isso aí. Então, as ondas da Super estão levando a nossa ideia a mais pessoas. E eu vou voltar porque nós vamos ter as doações privadas, Isso aí. nós vamos ter as doações das também. pessoas, então eu venho trazer aqui a conta bancária, As diretrizes. expor. Eu acho que a gente tem que ser muito Sim. transparente no uso do dinheiro público. Isso faz toda a diferença. Expor Traz isso. credibilidade, Sem né, dúvida, doutor? isso eu aprendi lá no meu mandato. Então, expor, né? Gente, a gente bateu um papo saudável, maravilhoso, falando sobre Inspirador. o Hospital da Caridade, aqui com o doutor Fernando Neto, que é cirurgião geral, e realmente nós abençoamos Amém. o senhor e todos os envolvidos e realmente que o senhor volte logo, logo para contar mais notícias boas pra gente. E a gente quer que o senhor tome café também. Ok. Carol, me permita falar uma coisa. Diante do que você disse sobre a amizade, há uma coisa muito importante. O amigo, ele é o que ouve a gente, sabe? E o amigo tem que entender os nossos defeitos. E eu acho que perdoar é uma coisa fantástica. Sim. Fantástica. Jesus, que é um amigão que a gente Sim. tem, sabe? Quando a gente conversa com ele e pede perdão, a gente sabe que ele apaga o seu Verdade. erro da eternidade. Sim, sim. Apaga o seu erro. Então, a verdadeira amizade, ela apaga o seu erro caso você tenha É verdade. falhado, tenha caído, mas ela te estende a mão, apaga o seu erro e te dá sempre uma nova chance, juntos. É isso aí. Então, o perdão é uma coisa importante. Isso. Sensacional. Falou sobre saúde, a gente falou sobre amor, falou sobre perdão. Gente, a Bíblia é importante, que é a estrutura para a nossa vida.